sejam muito bem-vindos ao programa Valquíria Melnick e Você de hoje. Nessa edição, conheça a técnica francesa microfisioterapia. Ajuda no tratamento de traumas memorizados no seu corpo e que afetam a sua saúde. E ainda você fica sabendo tudo sobre alongamento de unhas, técnicas bem naturais que não estragam as suas unhas e ainda ajudam na autoestima, não é? Valquíria Melnick e Você de hoje começa agora. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Você sabia que traumas físicos e psicológicos vividos na infância, adolescência ou ainda no útero, e até traumas enfrentados por nossos familiares até a 4ª geração, podem estar relacionados com algumas doenças que enfrentamos? A microfisioterapia pode bloquear essas memórias celulares. Saiba mais na entrevista que eu fiz com a fisioterapeuta Sônia Queiroz. E a minha convidada hoje é a fisioterapeuta Sônia Queiroz, ela que é do Espaço Corpore Vitae. Seja bem-vinda, Sônia. Olá, Valquíria, agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos a tua presença aqui. Eu quero primeiro, já que você nos conte o que é a microfisioterapia, para que serve, para que a gente conheça um pouco mais. Claro. Então, a microfisioterapia, ela é uma técnica francesa da década de 80, que foi desenvolvida por 2 fisioterapeutas, osteopatas, e que começaram a investigar a respeito das doenças através da somatização, né, de certos momentos, de certas memórias, né? Então eles partiram da embriologia, né, para desenvolver essa técnica, né, que é bem interessante, que é uma técnica manual, né? Ela está dentro do rol das técnicas manuais, mas não é uma massagem, né? É uma terapia através de toque, e como o corpo, eles foram desenvolvendo, foram investigando, o corpo ele traz memórias, né? As células, elas trazem memórias de coisas que aconteceram com você, né, durante a sua existência ou durante o seu período intrauterino, ou às vezes, muitas vezes até você traz de forma familiar, dos seus pais, avós, às vezes até 4ª geração, como se fosse assim realmente um encaminhamento de algumas coisas que aconteceram na vida das pessoas, dos teus antepassados, e na sua vida também. Que interessante, isso afeta a saúde de forma geral. Então, os órgãos Sim. todos, quem tem problema de qualquer sistema. E há como bloquear isso, então? Então, no caso assim, não é um bloqueio. Na verdade, assim, a gente trabalha como se fosse uma cicatriz. Uhum. Esses acontecimentos, sejam eles psíquicos, sejam eles físicos, né, uhum. ou emocionais, aqui eu faço uma parte, né, é interessante que se frise bem isso. O profissional que pode fazer, né, que pode cursar a microfisioterapia, fazer essa técnica, né, estudar a microfisioterapia, fazer o curso, é somente o fisioterapeuta. Certo. Né? Em alguns casos, então as outras profissões não. Então, quando a gente fala às vezes de traumas emocionais, vem aquela coisa, não, vocês estão entrando na parte da psicologia, não, a gente não trabalha, nós não somos psicólogos, somos fisioterapeutas. O que acontece? O ser humano, todo mundo já sabe, né, está cansado de saber, que ele é formado por matéria, por corpo, uhum. né, por psicológico, né, pelo emocional e o espiritual, é o tripé do ser humano. Sim, né? Então, como um tripé, né, se uma das pernas não está bem, vai cair, não vai ter o equilíbrio. Então, a físio entra nessa parte, ela vai renovar, ela vai
através desses traumas sofridos, dessas cicatrizes, ela vai através da palpação, né, do mapeamento, achar o ponto onde está essa cicatriz e dar uma resposta para esse corpo, né, de forma que como se você fosse dissolver essa cicatriz, o teu corpo ele vai reconduzir aquele momento de uma outra forma, se dando a cura, a autocura. E como que é esse processo no consultório? Ele dura 1 hora? São toques que são feitos e vocês têm essa sensibilidade? Então, à medida que vai fazendo o toque, existem determinados momentos, determinados pontos que vocês sabem a diferença, enfim, e que percebe que ali existe alguma cicatriz. Exato. É assim que funciona? Funciona assim. Eu vou fazer um paralelo com a acupuntura e a homeopatia. Sim, também. Como a microfisioterapia é uma técnica ainda muito desconhecida, porque no Brasil ela tem praticamente uns 17 anos, 18 anos, ela é adolescente ainda, né? Então, apesar dela ter mais de 30 anos no mundo, né? Então a gente faz esse paralelo porque são técnicas parecidas. A homeopatia, ela trabalha da mesma forma através da medicação, né, através da medicação homeopática, a acupuntura através das agulhas, né. O que os dois franceses, né, o Daniel e o Patrice fizeram? Eles fizeram um mapeamento do corpo e na acupuntura eles têm um mapeamento também, outro mapeamento, mas na micro tem um mapeamento, então foram vendo que estruturas, determinados pontos do corpo correspondem a determinados problemas, né? Determinadas cicatrizes. Então, o fisioterapeuta, através de um toque sutil, até por isso são micropalpações, por isso microfisioterapia, né? Através de toques sutis no corpo, ele vai chegando num certo ponto, onde ele vai, embaixo da mão, ele vai sentir realmente uma diferença. É como se o teu corpo fosse uma linha, um desenho de uma linha, e em determinado ponto essa linha está rompida. Isso debaixo da mão do terapeuta, né? E nesse ponto ele dá o comando, o corpo ele vai falando com o fisioterapeuta. Outra coisa importante, não é nada transcendente, não é nada espiritual, que às vezes as pessoas tendem a confundir. Mas como você vê, Não, o corpo você vai conversando com o corpo através das mãos, e o corpo vai te passando. O corpo fala, né? Tem até um livro chamado O Corpo Fala. Então o corpo te passa. Na hora que você percebe essa diferença de pressão, você dá o comando e a partir de que você dê esse comando, acontece o momento, né? Esse comando é passado para o corpo e o corpo vai fazer uma autocura, vai ser um processo de autocura. Vai respondendo a esses estímulos. E esses estímulos, eles têm uma duração, por exemplo, ele já resolve-se na primeira sessão ou você precisa voltar de tempos em tempos? Qual seria esse tempo e qual que é o tempo também da duração desses toques, né? Dessa terapia? É 1 hora que fica lá com você? É meia hora? A gente quer saber tudo aí, né? Excelentes perguntas, então vamos por partes. A duração da sessão é de aproximadamente 40 minutos a 1 hora. A primeira sessão, normalmente um pouco mais longa, pelo conhecimento. Você passa, né, você faz uma avaliação, né, fisioterapia, né, uma avaliação fisioterapêutica, desculpa, e você traça o tratamento dali. Você explica para o paciente, eu pelo menos gosto de explicar, porque muitas vezes o paciente não conhece, né? Tem pacientes que às vezes vêm e já tiveram, então a gente pula essa parte, mas normalmente a pessoa não sabe nada do que é a micro, vem por indicação, ou vem porque viu em algum lugar, ou porque viu no seu programa, né? Então eu gosto de explicar o que vem assim. Então a primeira sessão ela tem a duração de no máximo 1 hora, mas em torno de uma média de 40 minutos. Em crianças, porque assim é importante dizer que a micro, ela não tem contraindicação, e nem para tipo de problemas, para queixas, e nem para idade. E, inclusive, a gente pode fazer em gestantes, né? Então, é tranquilo. Agora, você
em crianças a gente fica um tempo menor, né? Pela própria atividade da criança, apesar que eu tenho pacientes que dormem durante a sessão, porque é uma das reações, inclusive, da micro, é esse acalmamento, esse sono que às vezes a pessoa tem assim, fica mais relaxada, né? Então a criança, normalmente, a duração da terapia é menor. A sessão, a gente pede um retorno, né? Você pode pedir um retorno de 30 dias no mínimo. Não é bom que se estenda muito, que se faça muito próximo. Por quê? Porque o corpo tem mais ou menos, eles foram vendo, os franceses foram vendo que esse é o tempo que o corpo precisa para ter essa resposta melhor. Né? Não adiantaria você fazer como a fisio clássica, 3 vezes por semana, todos os dias, tá? Porque daí você geraria um conflito dentro do teu corpo. Como é ele que vai resolvendo, costumo dizer que 50% é o teu corpo, né? Então você precisa de pelo menos esses 30 dias. Aí você pode estender, você pode, dependendo do que o paciente, normalmente o paciente traz uma boa resposta já na primeira sessão, porque outra finalidade da micro não é ficar com você eternamente ou durante longos tempos. Então mas você tem uma média de 3 a 5 sessões, para você ter uma boa resposta. É importante dizer também que a micro, eu realmente sou fã de carteirinha, né? Eu trabalho quase que exclusivamente com a micro, apesar de ter outras formações. Mas assim, ela não é uma falácia. Então não é uma coisa que vai resolver todos, infelizmente, bem gostaria, todos os problemas. Mas ela resolve muito bem, ela tem uma eficiência muito boa. Eu sempre pergunto, me dê uma nota de como é que está a tua queixa. A pessoa já fala 100% em uma sessão. Eu já tive esse retorno. Né, algumas vezes, né? Mas lógico, existem pessoas que falam, olha, não está resolvendo. São poucas as pessoas que eu te falo aí, nesse tempo que eu estou fazendo, que disseram, olha, não resolveu nada, está tudo igual e tal. Para essas a gente tenta até uma terceira sessão. Sim. Aí você realmente fala, olha, talvez seja outra técnica, a micro não seja indicada. Mas realmente isso é uma coisa assim mínima, até, né? Cada organismo, né, cada corpo de uma forma diferente. Exato. Então, né, eu não posso te dizer assim, você vai precisar de 3 sessões ou de uma sessão, porque cada corpo reage da sua forma, né? É bom dizer, em média, 3 sessões. Em média, 3 sessões. Pode ser que em 2 já resolva, mas também em 5, né? Então, exatamente. Em média, 3 sessões. Bom, para finalizar, alguma contraindicação? Alguém que não pode fazer de jeito nenhum? Não. Não, todo mundo pode fazer. Como eu te falei, até, né? Até recém-nascido, qualquer, né, a pessoa, de 0 a 100. Aliás, de antes de 0 também. Ah, que maravilha. Bom, adorei conhecer um pouquinho mais sobre a microfisioterapia, né? E eu acho que o pessoal de casa também, até porque é uma alternativa, né, de tratamento que nós temos agora, especialmente em época de pandemia, que você também atende em casa, né, Sônia? Atendo em casa também. É bom a gente também para conforto do paciente, sim. Ô, Sônia, muito obrigada, tá bom? Até a próxima entrevista. Fico à disposição. Sempre bem-vinda. Que interessante essa terapia, não é, pessoal? E agora a gente vai falar sobre autoestima e beleza com a Nail Design Ana Cláudia. Ela conta como é que funciona o alongamento de unhas com fibras de vidro. Olha só. E quem está hoje aqui comigo é a nail designer, a Ana Cláudia de Freitas, ela que vai ensinar a gente tudo sobre esse procedimento, né, Ana? Seja bem-vinda! Obrigada, Ana. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, eu que fico feliz, né? E você aí de casa também, com certeza. Olha só, Ana, eu queria que você primeiro falasse o seguinte, as unhas, elas estão intimamente ligadas também à autoestima da mulher, não é? Com certeza, demais, muito. Então eu vejo assim que você tem uma missão também nesse teu trabalho. Sim, com certeza, porque eu falo, não é simplesmente fazer unhas, é transformar, é elevar a autoestima da mulher, isso mesmo. Me diz aí, quais são os procedimentos que existem, né? Porque alongamento a gente escuta tanta coisa, a gente escuta que é unha de gel, de cristal, unha de porcelana, e a gente que é leigo não sabe diferenciar. Sim. Explica pra gente quais que existem no mercado. Existem 3 métodos de alongamento no mercado, né? Que é o molde, a fibra de vidro e a tip. Ambos, a única coisa que difere é o método extensor, o método que vai alongar a sua unha. Ambos são gel, ambos vai ser no gel, porque o gel, esse é o produto que a gente utiliza para fazer o procedimento de alongamento na sua unha. Porém, as
técnicas diferentes, que uma você coloca um molde, a outra você coloca chip e a outra você coloca fibra de vidro. Ambos os métodos são muito bons, são excelentes, se executados por boa profissional. Não tem o mais natural. O mais natural é a profissional que vai dizer, porque é a profissional que faz, que vai dar um excelente trabalho para suas unhas. Ambos o que eu falei aqui só é realmente o método extensor. O que difere de ficar mais natural, mais bonito ou mais resistente é a estrutura dada em cima da unha. Então tudo depende, na verdade, da profissional que vai fazer esse trabalho, né? Porque você tem aí um resultado que tem uma duração média de quanto tempo? Então, eu sempre indico as clientes a fazerem uma manutenção de 20 a 30 dias. Nesse prazo de 20 a 30 dias não tem um exato, sabe? Tem cliente que é melhor fazer com 20 dias, tem cliente que é melhor fazer com 30, e isso a gente vai analisando. Quando a cliente vai a primeira vez no meu espaço, eu peço para que ela volte com 20 dias para manutenção, porque eu preciso conhecer a unha dela, conhecer os cuidados que ela também tem em casa, os cuidados super básicos, né? Aí eu vou dizer, entre 20 a 30 dias ela pode estar retornando para manutenção. Bom, eu ia perguntar para você justamente qual desses alongamentos que facilitava a vida da mulher no dia a dia, sendo o mais durável, de repente, o mais natural, mas você já acabou de me responder que independentemente... Todos são bons. Isso vai depender da profissional. Resistência é a estrutura que a gente dá em cima da unha e a naturalidade é com a profissional que você escolhe, né? Aí você vai ver o trabalho dela e vai ver se você acha natural ou não. Então daí isso é com a profissional. Então agora me conta sobre o processo. Como que é feito esse alongamento? Eu sou especialista na técnica fibra de vidro. Eu sei fazer todos os tipos de alongamento, tanto molde quanto na tip. Porém, o que eu escolhi para me especializar foi a fibra, né? Então a gente vai colocar ali a fibra de vidro em cima da unha da cliente, vai fazer toda a preparação em cima da unha para que esse produto dure em cima da unha dela. Vou colocar a fibra e vou moldando ali com o meu gel esse alongamento. O bom do alongamento é que pode fazer do tamanho que a cliente quiser, no formato, se ela quer redondo, se ela quer quadrado, se ela quer curta, se ela quer mais longa. Né? E daí a gente faz todo esse procedimento ali mesmo, dessa forma. E aí precisa usar aquela cabine de luz em cima da unha? Sim, o gel ele sempre vai precisar da cabine, porque senão ele não vai fazer o processo de catalisação. Então tudo que é gel precisa da cabine para ser curado, para ser secado. Ah, entendi. Então esse processo também é demorado, né? Imagino que leva quanto tempo, então? Eu que tenho mais prática, que faço todo dia, que eu até falo com as minhas alunas, né? Tudo que a gente faz com constância, a gente leva menos tempo para fazer. Eu faço esse trabalho mais ou menos 1h30, mas tem profissionais que levam 3 horas, é mais ou menos esse tempo, mas eu levo um pouco menos por causa da constância mesmo. Daí depende de cada profissional, depende de cada unha, depende mesmo. Tem unha ruída que às vezes é um pouquinho mais difícil, então a gente leva um pouco mais de tempo de fazer, depende realmente da unha e da profissional. Eu levo mais ou menos esse tempo, mas se demorar um pouquinho mais, tudo bem também, porque para fazer um trabalho bem feito, leva um pouquinho de tempo para se fazer. É verdade. Nossa, e eu vejo que você recupera unhas assim que jamais você diria que havia alguma solução, realmente, né? É uma transformação e as clientes saem de lá realizadas. Não, é ótimo. Eu falo que o gel ele é poderoso e ele veio para não mudar só a minha vida, mas para mudar a vida de muitas clientes também, alunas, enfim. Sem dúvida. Agora veja só, são unhas roídas, né? Aquele caso de unhas que não existe mais o que fazer, assim, que ela realmente você olha, tá o toquinho. A gente acha que não tem mais o que fazer, mas tem, né, Val? Então, eu acompanhando o seu trabalho, eu via, assim, né, as meninas que tinham a unha realmente numa situação que você imagina que não há solução e você consegue transformar e elas param de roer, consegue atingir esse objetivo? Muitas clientes conseguem parar de roer a unha depois do alongamento. Então, às vezes a cliente chega lá pra mim com a unha toda ruída, toda danificada, às vezes a cliente tá lá triste, abatida, que queria ter uma mão bonita, eu volto, trago autoestima para as minhas clientes e elas conseguem parar de roer. Eu tenho muitos casos lá no meu Insta de cliente que parou de roer unha, eu sempre posto lá, graças ao gel. Porque quando a gente tá sem o gel na unha, a gente vê a nossa unha feia, às vezes vai botar na boca, vai cutucar. Quando você tá com o gel em cima da unha, você vê sua unha bonita, esse é relato de clientes que me falam: Ana, daí eu vejo a minha unha bonita e falo, não vou mexer, até voltar pra manutenção. E vai, graças a Deus, conseguindo parar de roer a unha. Então é um desenvolvimento meu e da cliente. Eu falo que a gente é uma dupla, né? Nós duas se ajudamos. Eu ajudo ela e ela me ajuda não colocando na boca. Não, sem dúvida. E até porque é um investimento, né? Então a gente não pode jogar fora assim dinheiro, não é verdade? E essa questão de manutenção, que a gente escuta, quem não faz tem essa dúvida. Peraí, mas eu vou lá, vou fazer a unha de gel, enfim, fibras de vidro.
Como que é a manutenção? O processo é mais curto, é mais fácil? Isso. O que é feito na O manutenção? processo ele leva um pouquinho menos de tempo, até porque a unha já tá longa. Lembra que eu tava falando aqui no início que o processo de colocar a fibra de vidro é para criar a borda livre, né? Então é a fibra, ou é a tipo, é o molde, é para criar a borda livre. Quando a cliente chega para manutenção, ela já tá com a unha longa, ela já tem uma borda livre. E a unha dela vai voltar maior do que no dia que a gente fez. Porque pensa comigo, ela vai ficar 20, 30 dias sem manutenção, a unha dela vai crescendo, porque a unha natural vai crescendo saudavelmente. Muito pelo contrário de quando a gente não tá com gel, porque às vezes a nossa unha quebra. Então o gel ele vem, começa a película e a unha vai ali crescendo. Aí ela volta para manutenção, eu só vou tirar o excesso desse produto, até eu sentir ali que a unha tá maleável para eu conseguir colocar um produto novo, fazer uma nova curvatura. E a única diferença é que a gente não precisa utilizar o método extensor. Então a gente já vai direto só fazendo ali a estrutura com o nosso gel e dando acabamento para ficar natural. Olha que maravilha. Bom, então a dúvida maior que todo mundo tem é a questão: se estraga as unhas depois que você fica um ano lá usando alongamento, um ano e meio, se quando você resolve tirar o alongamento, suas unhas ainda estão saudáveis? Essa é a pergunta que não quero calar. Sim, todo mundo tem muita dúvida sobre isso. E realmente é super normal, porque as pessoas são leigos, né? Quem tem a obrigação de saber sobre isso é nós profissionais. E não, o gel ele não estraga a nossa unha, muito pelo contrário. O gel ele tem o poder realmente de ajudar as nossas unhas. O que estraga a unha é a forma com que é removida. Então o gel em si não tem esse poder, mas o que tem esse poder é a forma com que vai ser removido o produto. Então sempre ir tirar com uma profissional qualificada, nada de tirar em casa, porque senão você vai machucar aí sim a sua unha. Então se você tirar com uma profissional qualificada, não vai danificar a sua unha, porque o gel ele só tem benefícios. E cada material utilizado tem um outro material para retirar, né? Então o ideal é que você tire com a pessoa que até colocou a sua unha. Exatamente. A forma com que eu removo é tirando ali o excesso do produto, lixando, corto a unha, tiro o excesso e um pouco do produto sempre vai ficar em cima da unha para ir saindo sozinho. Então eu não chego a tirar 100% do produto para não danificar a unha da minha cliente. Então dessa forma eu tiro um pouco, até eu sei aonde dá, eu sei o limite, e o resto vai saindo naturalmente, a unha da minha cliente vai crescendo saudável e bonita, muito mais bonita do que antes de ter o gel, por exemplo. Maravilha. E como é que faz para não dar a proliferação de fungos, bactérias? Tem uma época que tem que deixar sem gel? Como funciona? Isso não existe porque a nossa unha ela não precisa respirar, a nossa unha ela não precisa de oxigênio. Porque a nossa unha ela cresce da matriz ungueal, que é essa região aqui. Então a nossa unha ela não precisa desse oxigênio, esse oxigênio não existe. Então o que acontece com relação à nossa unha? O que pode acontecer de dar algum tipo de bactéria em cima da nossa unha é infiltração, que dá um pouquinho de falta de cuidado também. Por isso o importante é a manutenção. Porque se você não faz a sua manutenção da unha de gel, ou se você não procura uma remoção, isso pode vir a ocasionar infiltração, que é quando o gel descola. E quando o gel descola em cima da sua unha porque você não está fazendo as manutenções corretamente, ou pode acontecer de cliente que tem uma unha que tem mais facilidade da infiltração, aí a gente tem que cuidar mais. Porque pode dar uma infiltração e pode ocasionar uma bactéria, como pode dar uma infiltração e não pode ocasionar essa bactéria. Então é muito cuidado. Infiltrou, tem que tirar essa infiltração para não ficar entrando sujeira, não ficar entrando água ali. E daí a gente vai cuidando dessa forma. Então algum tipo de bactéria só vai acontecer se por um acaso essa unha der infiltração. Então a bactéria ela tem que ter um espaço para entrar. Porque se ela não tiver um espaço para entrar, ela não vai ficar ali, não vai surgir uma bactéria em cima da unha. Entendi. Não temos aí nenhuma contraindicação ou tem, será? Não, contraindicação é só para quem tem algum tipo de doença em cima da unha mesmo, como a gente estava falando aqui. Algum tipo de bactéria, fungo. Essa é a única contraindicação para colocar alongamento em cima da unha. Somente e exclusivamente essa. Sim, alguma micose, né? Tem que se tratar primeiro. Doença na unha, sim. Se não tem doença, não tem problema nenhum. Tipo, por exemplo, gestante, por exemplo, pessoas menores de idade, não vejo problema nenhum em colocar alongamento. Não existe nenhuma lei que diga que a pessoa não pode. Muito pelo contrário, pode sim. A única contraindicação que eu digo é se a pessoa tá com algum tipo de doença em cima da unha mesmo. Daí a gente opta por não colocar o alongamento. E para retirar, como é que funciona para retirar o alongamento? Eu nunca retiro 100% do produto. Porque lembra que a gente conversou que se tirar muito do produto, o que acontece? Aí vai chegar a danificar a unha, porque a gente chega numa placa onde não é para chegar. Então a gente tira o excesso desse gel para não chegar no leito ungueal da unha da cliente, que é onde pode vir a machucar a unha.
então a gente tira ali só o excesso mesmo e o resto vai saindo naturalmente. Por isso que não corre o risco de machucar ou danificar a sua unha se você tirar com um profissional que tem o conhecimento para executar a técnica da melhor forma. Bom, na verdade, pelo jeito, quem começa a fazer alongamento não quer parar nunca mais, né? Porque falo pelas minhas clientes. Todo mundo que faz ama, principalmente quando faz com uma profissional realmente que sabe ali o que tá fazendo, né? A cliente percebe isso, a cliente vê ali a vantagem de ficar com a unha bonita o mês todo, que é isso que eu estava conversando agora há pouco, né, Val? Sim. É muito bom. Realmente, depois que você faz, você casa com as suas unhas. Que bom. Ana, muito obrigada, viu? Eu acho aqui que muita gente já aprendeu e já fica também tirando alguns mitos que a gente tem em relação a alongamento, não é verdade? Obrigada, volte outras vezes, né? Com mais assuntos. Obrigada pela oportunidade, de verdade. Eu agradeço. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Para finalizar o programa de hoje, eu tenho uma super dica de onde adquirir joias e tapeçaria persa de alto padrão e qualidade. Conheça o Medalhão Persa, uma empresa que está no mercado há mais de 25 anos, pioneira no setor de vendas de joias e objetos de luxo pela televisão no Brasil. São produtos exclusivos, são fabricados em diversas partes do mundo. Joias únicas, feitas à mão, verdadeiras obras de arte. Então, realize o seu sonho, invista em você. Invista no seu tesouro, pessoal, e prepare-se para se surpreender com a qualidade das joias e tapeçaria persa do Medalhão. Bom, chegamos ao final do nosso programa, dessa edição do Valquíria Melnick e você. Eu agradeço demais a sua companhia. Te convido para seguir as nossas redes sociais. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau!